Bom dia, pessoal, tudo bem? Bora para mais um vídeo. Hoje, continuando aqui no capítulo 1 ainda, tá? De Tiago. Ontem eu li uma parte dele, hoje eu vou ler mais uma. E é a partir aqui do versículo 22, tá? Começa assim. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando-a, será bem-aventurado naquilo que fizer. E a gente pode continuar. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Essa mensagem aqui foi o tema da mensagem do nosso RPM, né, que é uma reunião que os legendários faz aqui na minha cidade todo mês. E como essa mensagem, né, falou com a gente naquele dia. E foi por conta dessa mensagem que Deus me incomodou de novo para vir aqui e estar fazendo esses vídeos, né, falando de Tiago e voltar, né, a fazer os vídeos aqui no Instagram. E é realmente algo muito difícil, a gente ouvir a palavra, a gente ler a Bíblia, né, a gente se dizer cristão e realmente ter uma vida coerente com isso. Realmente ser pequenos cristos, né, que significa cristão aqui na Terra. Né? Hoje em dia muitas pessoas colocam no Instagram, né, que são cristãs, que vão, às vezes até vão na igreja, mas são poucos aqueles que realmente vivem aquilo que está aqui, né? E eu até acredito que isso tenha atrapalhado um pouco as pessoas chegar até Deus, porque tem muitas pessoas se dizendo cristão, né, e fazendo coisas que não são coerentes com o que está aqui na Bíblia, né, não tendo uma vida coerente com aquilo que Jesus faria, né? E como diz aqui no versículo 23, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência, né? Então, assim, não adianta de nada a gente ler a Bíblia, a gente entender o que está aqui dentro, a gente ir na igreja, a gente se dizer cristão e não ter uma vida coerente com isso. Sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que a gente faz, eu acredito que as pessoas estão mais de olho nisso do que naquilo que a gente fala, porque falar qualquer um pode falar, né? Até papagaio fala, né? Como tem um ditado aí, né? E eu não sou pai ainda, né? Não tenho filhos ainda, mas eu tive a experiência de ajudar na criação dos meus dois irmãos que eu tenho. E se tem algo que eu aprendi com isso é que eles não vão fazer aquilo que os pais falam, mas na maioria das vezes eles vão fazer aquilo que os pais fazem. Então, se você fala para eles, não grita, e você grita dentro de casa, eles vão repetir aquele comportamento. Se você fala para eles, ó, você precisa ler mais, e se você não é uma pessoa que lê, eles não vão ler também. Se você é uma pessoa que fala, ó, você precisa praticar atividade física, e você não pratica, seus filhos não vão fazer. Se você fala para eles, ó, você não pode ficar xingando, mas você dentro de casa xinga, às vezes ele não vai fazer isso na sua frente, mas quando estiver em outro lugar ele vai fazer. Então as nossas atitudes, nossa conduta, né, do dia a dia é o que realmente as pessoas estão olhando. E ela tem que ser coerente com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente fala, né? E aqui até continua dizendo, né, no versículo 25, contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Né? E às vezes a gente olha para essa parte de ser bem-aventurado naquilo que fizer, ou em tudo que fizer, né? Dependendo da versão aí, e a gente esquece do princípio atrás, né? Que a gente primeiro tem que observar a lei atentamente e realmente praticar ela, né? Para que a gente seja bem-aventurado, que a gente tenha sucesso naquilo que a gente fizer. Às vezes a gente quer ter sucesso nas coisas que a gente faz, mas a gente não cumpre o princípio antes, né? Então, e aqui o versículo continua, não foi, né, no dia falado essa parte, mas aqui eu posso continuar dizendo: se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum, né? E acho que são duas coisas que têm atrapalhado as pessoas de chegar até Deus, de conhecer Jesus. Primeiro, as pessoas não ser coerentes com aquilo que está na Bíblia, não viver uma vida coerente com isso, né? Eu participei do Legendários agora, pouco tempo atrás, e lá a gente ganha uma farda, a gente ganha um boné, né? Com um número, né, de legendário. E de vez em quando a gente sai, né, com essa farda pra rua, quando tem o RPM, ou às vezes quando a gente quer usar, quando a gente vai na igreja, tudo, quando a gente vai servir no Legendários. E quando as pessoas veem a gente com essa farda na rua, muitas pessoas não entendem o que é. Mas muitos já sabem do movimento, né? Até porque é um movimento que é muito criticado por muitos aí. E toda vez que a gente coloca aquela farda, tem um peso em cima disso, né? Mesmo que é só uma roupa, mas tem um peso pelo que o movimento leva, né? Pelo que o movimento fala e acredita,
né, sobre como o homem deve agir. E se a gente tá com aquela farda, a gente tá tendo atitudes que não são coerentes, a gente até atrapalha o movimento, porque as pessoas falam, ah, aquele cara ali é legendário, mas ele tá batendo na esposa, ele tá tratando mal os filhos, ele tá fazendo isso, tá traindo, né, a sua esposa, traindo a sua família, não é coerente com o que o movimento fala, né? Mas aquela farda a gente coloca algumas vezes, né? E eu acredito que quando a gente se diz cristão, quando a gente coloca esse rótulo, né, na gente, a gente tá andando com uma roupa, uma farda todos os dias. Então a gente tem que estar atento o tempo todo. Eu sei que a gente pode errar, a gente pode falhar, né? Porque a gente é ser humano, a gente não é perfeito. Mas aqui eu acho que está dizendo sobre a gente continuar na falha, continuar no erro, né? E como eu estava falando, a gente não viver aquilo que a gente prega e ser religioso demais, sabe? Eu acho que a religiosidade tem atrapalhado até mesmo as pessoas que estão dentro da igreja a se conectar com Deus, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Aqui fala, se você se considera religioso, mas não refreia a sua língua, aquilo que sai da sua boca, você está se enganando, né? E aqui diz que a religião de Deus, ou a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas, nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo, né? O significado de religião é religare, se eu não me engano, né? Que é religar o homem a Deus. E, assim, existem diversos tipos de religião, né? Jesus veio à Terra como judeu e ele não pregou o judaísmo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente quer colocar as pessoas dentro de uma caixa e falar que elas estão erradas nisso ou naquilo, talvez isso atrapalha, isso tira as pessoas de Deus. É óbvio que quando a gente, igual eu estou falando aqui, quando a gente quer seguir a Bíblia, a gente tem que mudar a nossa forma de agir, né? Prestar atenção naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz. Mas a gente tem que ter cuidado de ser religioso demais, às vezes, né? Isso às vezes atrapalha a gente. Né? Mas era isso que eu queria falar, né? Sobre uma reflexão mesmo, para a gente pensar e ver se a gente realmente tem sido coerente, né, com aquilo que a gente tem falado que é, né? Se a gente realmente tem lido a Bíblia, entendido e praticado, né? Porque se você lê, vê, vai na igreja, né, e não pratica isso que você está fazendo, você ainda realmente não entendeu o que está aqui, né? E eu falo por mim mesmo, tá? Sempre falo que isso que eu tô falando para vocês, primeiro foi falado para mim. E é por isso que eu voltei a fazer os vídeos, porque se você lê a Bíblia, se você entende tudo isso daqui e não passa isso para frente, pode ser às vezes fazendo vídeos ou no seu dia a dia, no seu trabalho, você realmente não está praticando, né, o que Jesus pediu. Ele falou, ide ao mundo, né, pregar o evangelho a toda criatura. Então, assim, se a gente não tem feito isso, a gente também não tem sido coerente. Então, Deus falou muito comigo, né, sobre isso, e por isso que eu voltei a fazer os vídeos. E é uma reflexão aí, né, para o seu dia, para o seu mês, né, se você realmente tem praticado, né, aquilo que você acredita. E é isso, espero que essa mensagem tenha falado com você e até o próximo vídeo.